passagem dessa manhã para a pregação está baseada no Salmo 132. Nós estamos chegando ao final dessa série expositiva, baseado nos chamados cânticos dos degraus ou cânticos de subida. E chegamos hoje àquele salmo que é o maior dos salmos desses cânticos de peregrinação. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Deus seja louvado e abençoe nossas vidas nesta manhã. Um tema, meus irmãos, importante dentro da história da igreja, principalmente após a Reforma Protestante, e que tem encontrado eco em muitos documentos cristãos, é o tema dos juramentos legítimos e dos votos. A nossa confissão, por exemplo, no capítulo 23, ao tratar dos juramentos legítimos e dos votos, vai tratar de dois tipos, ou vai levantar dois tipos de relações com relação a esses juramentos e votos feitos. A relação do homem com o homem, onde pode-se estabelecer ali uma relação pactual por meio de juramentos e votos, acerca de alguma coisa que pode ou não ser feita. Algo muito comum, décadas atrás, quando, por exemplo, a palavra de alguém, ela era suficiente para fazer negócio. Você podia comprar e vender apenas empenhando a sua palavra. Isso era uma coisa natural. Alguns de nós aqui, se não vivemos isso, conhecemos pessoas que viveram isso, que fizeram negócios apenas com palavras, empenhando a palavra e dizendo: olha, vamos fechar um negócio aqui, e as partes cumpriam o acordo apenas verbal. Mas quando a gente fala de juramentos e votos, a gente também pode falar dos juramentos e votos feitos em relação à pessoa de Deus. A Bíblia fala de juramentos e votos feitos pelos servos do Senhor diante de Deus. É óbvio que a Bíblia também faz algumas advertências importantes, quando ela, por exemplo, diz
que é melhor não votar do que votar e não pagar o voto feito. Como eu disse, o capítulo 23 da nossa confissão trata dos juramentos legítimos e do voto. Só que especificamente em nossa confissão, ela vai abordar, sobretudo, a nossa relação com Deus. Nosso voto feito a Deus, numa relação pactual, numa relação de aliança entre Deus e o seu povo. O Salmo 132, ele se encaixa exatamente neste ponto. O Salmo, ele diz respeito a juramentos. E aqui nós encontramos 2 juramentos. Nós temos uma estrutura muito clara. O texto, ele está montado da seguinte maneira. Você tem o verso 1 como uma espécie de verso introdutório. Do verso 2 ao verso 9, o juramento que Davi faz a Deus. Depois, do verso 11 ao verso 18, o juramento que Deus faz a Davi. Você pode checar isso no verso 2, quando ele diz, ele jurou ao Senhor, ele aqui uma referência a Davi, ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, e lá no verso 11, o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Davi faz um voto a Deus, Deus faz um voto a Davi. Davi presta um juramento a Deus. Deus presta um juramento a Davi. Essa relação do Salmo 132, ou no Salmo 132, nada mais é, meus irmãos, do que uma relação pactual entre Deus e Davi. Mas observem, Davi aqui é muito mais do que a pessoa do rei de Israel. Embora nós possamos falar do rei de Israel, mas Davi, ele funciona, a palavra, o termo, o nome próprio, o substantivo próprio Davi, pode ser uma espécie de metonímia para Israel. Uma metonímia para o Monte Sião. Uma metonímia para a relação de Deus com o seu povo. E, obviamente, do povo para com Deus. Há, portanto, aqui uma relação pactual. Deus e Davi entrando em entendimento, baseado na obediência, baseado na prontidão de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. E aqui nós precisamos lidar com uma coisa importante, é que Deus e Davi não são partes iguais nessa aliança. Deus está muito acima de Davi. Mas ele também empenha a sua palavra à medida que Davi, o povo, a nação, presta obediência a Deus. Obedece a Deus. E como promessas feitas por Deus com base nessa obediência, o povo seria beneficiado. O ponto é, o que Davi jura a Deus? Por outro lado, o que Deus jura a Davi? E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você? Tem a ver conosco? Vamos olhar o texto. Primeiro, meus irmãos, eu quero que você observe que o próprio salmista evoca o fato de Deus, ou pede a Deus, que Davi fosse lembrado das dificuldades enfrentadas. O contexto aqui é de lutas.
O contexto é de peregrinação, não esqueçam. Cântico dos degraus eram cânticos entoados nas 3 principais festas de Israel, que exigiam uma ida do povo até Jerusalém, ao Monte Sião, para adorar. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. 3 festas que exigiam do povo ir a Jerusalém para cultuar a Deus, exigências feitas pelo próprio Deus nas Escrituras. Deus ordena ao povo que 3 vezes ao ano subisse a Jerusalém para adorar. Não era uma mera criação de um calendário religioso. Era Deus estabelecendo o culto centrado nele, em que o povo vai a Jerusalém, mais especificamente ao Monte Sião, para ali adorar o Senhor. Algo que aconteceu aí na última semana, por exemplo, com a festa dos tabernáculos, os judeus indo a Jerusalém, especificamente subindo o Monte Sião, se achegando ao Muro das Lamentações, para adorar a Deus. Algo que eles observam até hoje, como um mandamento para o povo de Israel, encontrado nas Escrituras. Mas observem que, quando Davi faz esse juramento, há, por um lado, uma intenção no coração de Davi e há uma invocação. Acompanhem comigo as palavras do verso 2 em diante. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. E agora o texto vai narrar para nós que voto foi esse. Ele diz: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. O que Davi está dizendo é que ele não encontraria descanso, ele abriria mão do descanso, ele abriria mão dos seus direitos, de entrar na sua tenda, de deitar-se no seu leito, de permitir que os seus olhos pegassem no sono, que as suas pálpebras descansassem, até que houvesse um lugar de adoração e de culto a Deus. Houvesse um lugar de culto a Deus. O verso 5, quando diz: enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, pode causar em nós uma certa estranheza, porque nós acabamos de ler uma passagem em Atos, que diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você lembra? Nós fizemos a leitura ainda agora. Como pode agora, como podemos conjugar aquilo que lemos em Atos com o que nós estamos lendo aqui no Salmo 132? Não parece algo contraditório? Davi querendo realizar uma coisa em que o próprio texto bíblico mais tardiamente vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Um tanto quanto contraditório. Não há contradição, irmãos, e eu explico por quê. O livro dos Salmos foi escrito antes do livro de Atos. E você precisa entender a história como os atos salvíficos de Deus. Há uma história da redenção, há uma história da revelação. Deus, à medida que o tempo passa, Ele vai se dando a conhecer ainda mais aos homens. E obviamente que quando Ele está se dando a conhecer a Davi, Ele não alcançou o ápice da revelação ainda, que vai encontrar o seu eixo, o seu ponto central em Cristo. O autor aos Hebreus diz que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Cristo, em quem se cumpre todas as coisas. Cristo. Aqui Davi está vislumbrando o Messias, e o texto é claro com relação a isso. Ele está vislumbrando o seu ungido, mas o ungido ainda não se revelou, porque ainda há coisas que precisam ser reveladas, há coisas que ainda precisam ser ditas, e neste momento da história é importante haver um lugar para cultuar a Deus, um lugar de sacrifício, um templo para a adoração. E a resposta de Davi é apenas a resposta de alguém que está compreendendo os atos salvíficos de Deus, de alguém que está entendendo
a história da redenção, e ele diz: eu não vou descansar. Eu não vou descansar enquanto não houver um lugar em que Deus possa ser adorado. O que Davi está fazendo, meus irmãos, se não trazer a centralidade do culto para o eixo da vida, da sua vida e da vida do povo de Israel? O que Davi está fazendo na condição, agora eu olho para o homem Davi, para o rei Davi, o que ele está fazendo é trazer para o contexto da vida do povo de Israel um lugar que pudesse ser um centro de culto, de adoração e de louvor ao próprio Deus. E ele diz: não é justo que eu tenha cama onde deitar, que eu tenha tenda onde me abrigar, que eu tenha o direito de dormir e descansar as minhas pálpebras, se Deus não tem um lugar na vida do povo. Quando Deus ouve o juramento de Davi, Ele ouve o juramento de alguém que está disposto a fazer de tudo para que o culto a Deus fosse o centro da vida da nação. O centro da vida da nação. Mas ele segue do verso 8 em diante, até o verso 10, ele diz: soubemos que a arca estava em Efrata. Meus irmãos, essa é uma sentença que ganha um teor de gravidade enorme nessa passagem. A arca da aliança, a arca, era especificamente o local em que Deus manifestava, em que Deus se tornava propício ao pecador mediante o derramamento de sangue. Era ali, uma vez no ano, que o sumo sacerdote, entrando no tabernáculo, ele sacrificava um animal, e ali na tampa da arca, chamada propiciatório, o sangue era derramado para que os pecados da nação pudessem ser perdoados e a ira de Deus fosse aplacada. Onde está essa arca agora? Ela está em Efrata. Efrata. Efrata tem uma cidade. Guardem isso. Ó tu, Belém, Efrata. Belém, Efrata. A cidade está em Efrata, mas nós as encontramos nos campos de Jaar, ali nas imediações. E aí então Davi diz, num tom imperativo: vamos para a habitação do Senhor. Ele está dizendo: vamos levar a arca para a habitação do Senhor. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Uma ideia do reinado de Deus, do governo de Deus, do poder de Deus. O rei, ele se assentava em um trono e havia um objeto sobre o qual ele colocava os seus pés. E era ali que os seus inimigos capturados eram levados, suas cabeças eram colocadas. E os reis da época tinham o costume então de levantar um de seus pés e colocar o seu pé sobre a cabeça do inimigo, ao ponto de esmagar a cabeça, caso ele não se rendesse. O que o texto está dizendo é que Deus seria adorado, Deus seria louvado, e que ele seria louvado e adorado no lugar onde está o estrado dos seus pés, onde ele exerce o juízo, onde ele exerce a justiça. Ele mesmo diz: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca que está, onde está o teu poder. Na arca está o poder de Deus. Essa é a ideia de Davi, porque era ali que estava o perdão dos pecados. Ali é que toda a desgraça humana era resolvida. E então ele diz: vistam-se de retidão os sacerdotes, vocês têm sangue a derramar de animais para o perdão de pecados. Cantem de alegria os fiéis,
porque era tudo que os fiéis poderiam fazer, cantar de alegria. E ele termina dizendo essa parte do juramento: por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Porque, meus irmãos, a linhagem de Davi, ou da linhagem de Davi, é que nasceria o Messias. Há uma promessa feita a Jacó. Sim, a Jacó, não é um erro temporal, não. A Jacó. A Jacó, há uma promessa que é feita, obviamente, para os seus antepassados, mas também para os seus descendentes, para os seus ascendentes e descendentes, de que de Judá sairia o cetro. De Judá sairia o cetro. Davi é de Judá. Dali sai o cetro de governo. E Jesus é um descendente de Davi. Portanto, um legítimo herdeiro do trono. Legítimo. E sabe o que é mais importante? Nessa relação pactual, e quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de Davi, das dificuldades que enfrentou, Deus se lembra lá no cativeiro. No cativeiro babilônico. Mas pastor, o cativeiro babilônico, Davi já estava morto há muito tempo. Sim, é verdade. E estava mesmo. Mas ele se lembra de Davi no cativeiro babilônico. E eu lhes digo, e lhes provo: Reino do Norte se torna cativo na Síria, 722 a.C. Reino do Norte é invadido após uma divisão do reino dos filhos de Salomão. E por causa do pecado, eles são levados para a Síria. E ficam por lá. E se misturam com os povos lá. Preservam algumas questões ligadas a eles, obviamente, as tribos ali do norte. Mas eles se misturam entre as nações. São misturados. E Deus não põe o dedo. Deus não impede. Deus não põe o dedo. Em 586, o reino do sul vai para o cativeiro. Mas não na Síria. Ele vai para o cativeiro babilônico. E o mesmo problema que os do reino do norte cometeram, os do sul também cometem. Eles cometem os mesmos pecados. Eles se casam entre os pagãos, com os ímpios, estabelecem famílias. Mas você lembra quando o povo volta? O que Deus faz? Quando o povo volta os judeus com suas mulheres, com seus filhos, com seus casamentos, e chegam a Jerusalém. Em Jerusalém, Deus baixa uma ordem: despeçam suas mulheres e seus filhos, mandem embora e casem entre vocês. Lembram disso? Despeçam as suas mulheres, os seus filhos, mandem embora e casem entre vocês. O conceito de família que a gente tem hoje esbarra num problema nesse aqui, o pessoal fica em crise, né? Porque não entende algumas coisas. Mas Deus está salvaguardando a história da redenção. Porque veja, Jesus precisava nascer de uma linhagem pura. Se os judeus estão casados com impuros, estava vetada a minha redenção e a sua. Porque aquele que nasceria não seria santo e puro. Portanto, não seria um salvador eficiente. Nós não teríamos redenção. Então, mandem embora suas mulheres, mandem embora seus filhos, casem entre vocês, porque Deus estava ali salvando a linhagem do Messias. Para a minha salvação, para a sua salvação. Então não venha com baboseira de coisa de família. Você não entendeu. Você não entendeu. Família é importante. Precisa ser guardada, salvaguardada. Mas a redenção está muito mais acima de qualquer coisa. Acima, e Deus fez isso. Ele salvaguardou a família dos judeus para fazer nascer o Salvador. Por isso ele invoca: vem, Senhor. E lá na oração, lembra-te de Davi. E Deus se lembrou. Deus se lembrou. Eu estou dizendo essas questões aqui ligadas à família porque eu já ouvi barbaridades ditas por pessoas de dentro da igreja, não necessariamente de nossa igreja,
Mas de dentro da igreja, nossa, olha o que Deus fez. Olha, Deus mandou, Deus está dividindo as famílias. Você não entendeu. Você não entendeu. Deus está mandando separar. Olha que absurdo. Deus está mandando embora as esposas com os filhos. É um absurdo. Você não entendeu. Você não entendeu nada. Claro que você aqui é retórico, tá? Eu espero que você tenha entendido. Não entendeu nada. Leitura bíblica capenga. Sem nexo. Sem a devida compreensão. Deus lembrou-se do juramento de Davi. Porque Davi estava preocupado com o culto, com a adoração, com o louvor e com o Messias. Mas Deus também jura Davi. Nesse juramento, os versos 11 e 12 nos falam do juramento ligado à aliança com Davi. Ele diz: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Eu acho que a palavra revogar aqui, a negativa, é clara para a gente, né? O que significa ele não revogará? Ele não revogará, é só isso. Ele não vai revogar. E quem está falando é um Deus que não mente, que não volta atrás, que não trabalha com medida provisória. É um Deus que cumpre o que diz. E ele diz: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. E qual é o juramento que ele não vai revogar? Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles sucederão no trono para sempre. Há duas questões aqui importantes. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Está falando de um dos descendentes de Davi. Quem é esse descendente? Se você voltar no versículo imediatamente anterior, o verso 10, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. A palavra ungido aqui é a palavra hebraica Mashiach. Daí vem a palavra Messias, que no grego é Cristo. É o Cristo. É o Messias. O Cristo. Davi está dizendo que o Messias se assentaria no seu trono. Isso é fato? Cristo é rei? Ele reina? Ele é o poderoso de Jacó? Sim, ele é. Ele é. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Observe que Deus estabelece aqui uma condição. Se houver obediência da parte dos filhos, eles serão colocados no trono. A pergunta é: essa obediência permanece até hoje? Não. Porque os descendentes de Davi, conforme o sangue, pecaram contra o Senhor. E sofrem até o dia que o Senhor desejar as consequências do seu próprio pecado. E talvez a destruição do templo no ano 70 seja a grande evidência disso. Porque a destruição do templo no ano 70 é o contraditório daquilo que Davi queria fazer, ter um lugar para cultuar a Deus. Por causa do pecado. Obediência foi o que faltou. E a manutenção dessa aliança de Deus com Davi, de Davi com Deus, passava pela obediência. Obediência. Isso é um ponto importante, porque a gente não pode obter direitos diante de Deus por direitos de nascimento. Está sob o cuidado e a bondade de Deus quem obedece a Deus. Paulo vai dizer isso nitidamente no capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, quando ele vai dizer que nem todo que nasce em Israel é israelita. Não é porque você nasceu de uma família, por exemplo, cristã, que você seja cristão.
mas se você obedece. Se você não obedece, e volto a dizer aqui, né, eu vou ser bastante retórico, se você não obedece, não tem esperança. Ah, mas e a eleição, pastor? A eleição é a escolha de pessoas para obedecer. Se o indivíduo não obedece, ele não tem o direito de evocar para si a eleição. É um erro. A eleição é uma verdade. Sim, é. A predestinação é uma verdade. Sim, é. Nós cremos e ensinamos isso. Mas não esqueça, a eleição é para se tornar um servo de Deus obediente. É eleição para obediência, não é eleição para desobediência. Se você desobedece, você não pode evocar para si o direito de eleição, porque você não dá sinais algum da sua eleição. É obediência. Obedecer a palavra do Senhor. O texto continua no verso 13. O Senhor escolheu Sião. Veja, o Senhor escolheu Sião. Isso é eleição. Com o desejo de fazê-la a sua habitação. Deus escolhe Sião para fazer dela a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono. Pois esse é o meu desejo. É Deus quem está falando. Deus escolheu Sião, Deus escolheu Jerusalém. E ele diz aqui, nesse momento, este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, e os seus pobres suprirei de pão. Suprirei de pão. E vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Veja que ele toma novamente o verso 9, quando ele fala de sacerdotes e fiéis. Só que agora ele acrescenta outros dados, né? Novamente o culto, novamente a adoração, novamente o louvor. Deus, naquele momento, colocou ali em Sião o centro do culto e do louvor e da adoração. Claro que quando vamos ao Novo Testamento, nós encontramos Jesus conversando com uma mulher de origem samaritana, que era descendente das tribos do norte. Aquelas que foram para o cativeiro assírio. E aí, conversando com Jesus, Jesus vai lembrar de algo extremamente importante, quando ele diz assim, olha, vai chegar o tempo em que nem neste monte, que era o Monte Gerizim, e nem em Jerusalém, nem aqui, e nem lá, será o lugar fixo de adoração. Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Mas neste momento, o que Deus está dizendo é: eu escolhi Sião. Eu escolhi Jerusalém. Ali vou descansar para sempre. E então, para entendermos como é que Deus age no contexto da história, o verso 17 ele vai dizer: ali farei renascer o poder de Davi. Ali farei renascer o poder de Davi. Ali onde? Sião. E farei brilhar a luz do meu ungido, o Messias. Vestirei de vergonha os seus inimigos. Lembra do estrado dos pés? Era uma roupa que, por exemplo, um rei que havia sido capturado, um rei inimigo era capturado, ele não era morto. Ele era despido das suas vestes reais. Eram colocadas roupas indignas, maltrapilhas nele. E esse rei, então, era levado à presença de outro rei. A sua cabeça era colocada no estrado dos pés. E o rei, vitorioso, simplesmente levantava a sua perna e colocava o seu pé sobre a cabeça. Havendo casos na história de reis que esmagaram a cabeça de outros reis com os pés.
Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Observe aqui, jogo de palavras que a gente precisa tomar muito cuidado. Ali farei renascer o poder de Davi. Ali onde? É um lugar, Sião. E farei brilhar a luz do meu ungido. Onde brilhará a luz do ungido? Em Sião. Onde Jesus se revelou? Onde Jesus nasceu? Onde ele realizou o seu ministério? Agora vai para o verso 18. Vestirei de vergonha os seus inimigos. Os inimigos do ungido. Já não é mais Sião. Mas nele, no ungido, brilhará a sua coroa. Você está percebendo que o foco acaba voltando-se para o ungido? Muito mais até do que para Sião? No final do Salmo? Porque de fato, Sião existe e existia por causa do ungido, e não ungido por causa de Sião. Era ungido. Só que Davi está vislumbrando isso no futuro. Nós podemos olhar para trás e ver o cumprimento dessas coisas em Jesus. Aqui há, portanto, meus irmãos, a aliança que Deus estabeleceu com Davi, amplamente confirmada. Está confirmada a aliança. Davi jurou, Deus jurou, e a promessa em Cristo se cumpriu. Alguns pontos de aplicação, meus irmãos, importantes a essa altura, é lembrar que toda a nossa jornada, ela diz respeito a Cristo. Nós estamos num caminho de peregrinação, todos nós. Os capítulos 120 a 134 de Salmos, são capítulos que tratam dos chamados cânticos dos degraus, como eu já disse a vocês, e eles estão ligados ao campo da peregrinação, quando o povo subia a Jerusalém, a Monte Sião, 3 vezes ao ano, para adorar a Deus. Mas, meus irmãos, toda peregrinação tem a ver com Cristo. Inclusive, Cristo é o mediador da nossa peregrinação. Ele é o mediador da nossa salvação? Sim, Ele é o mediador da nossa salvação. Ele é o mediador da nossa oração? Sim, Ele é o mediador da nossa oração. Mas Ele também é o mediador da nossa peregrinação. Nós estamos numa peregrinação. E se estamos em uma peregrinação, Cristo é central na nossa vida, ou deve ser central na dinâmica da nossa existência. E em termos de aplicação, eu preciso então evocar algumas palavras aqui para aplicar. A primeira delas é culto. Porque o texto fala de culto. Culto a Deus. Adoração a Deus. Quando Cristo diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, já não fixos num determinado lugar, já não é um lugar de peregrinação que eu como gentio e você como gentio deve ir para adorar a Deus. Há um lugar de culto. Porque, meus irmãos, Deus deseja ser adorado. E a adoração, ela ultrapassa o fato, por exemplo, desta manhã. Nós estamos aqui adorando a Deus, eu não tenho dúvidas. Nós estamos aqui cultuando a Deus, eu não tenho dúvidas. Esse é o encontro glorioso e semanal que Deus nos dá, e é uma bênção. Mas, meus irmãos, a liturgia, ela é diária. Ela precisa ter espaço na minha vida e na sua vida todos os dias. É voltar para casa daqui a pouco e lembrar-se do culto a Deus. Mas eu não estou dizendo do culto a Deus nesse momento necessariamente. Eu estou falando de uma vida que cultua a Deus, de uma vida que honra a Deus, de uma vida que glorifica a Deus. Não dá para dicotomizar, não dá para divorciar aquilo que nós somos aqui daquilo que nós somos lá fora. Não. Não pode, não podemos. Não tem esse negócio de que aqui eu sou de um jeito, lá fora eu sou de outro. Não. É culto a Deus, é louvor a Deus, é satisfazer a Deus, é honrar a Deus pelos pensamentos, pelas palavras, pelas ações. É louvar a Deus, é cultuar a Deus. Isso é um chamado para a vida. E não apenas um chamado para a vida atual, física, aqui na terra, mas para a vida eterna. Porque tudo o que nós iremos fazer na eternidade é adorar a Deus.
A gente não vai fazer outra coisa senão adorar a Deus com a vida. Eu não estou dizendo que a gente vai passar a eternidade cantando, embora fosse uma coisa boa. Mas eu estou dizendo que a dinâmica celestial é uma dinâmica perfeita de louvor e adoração a Deus, e que Deus nos dá a bênção de experimentar aqui, de viver aqui. A vida deve ser um contínuo culto a Deus. Contínuo culto a Deus. A segunda palavra que eu quero evocar aqui é a palavra ungido, que é a palavra que aparece aqui no texto, que é a palavra para Messias, para Cristo, que é uma designação de Jesus. Nós não conseguiremos êxito na tarefa de cultuar a Deus diariamente, se Cristo não for conosco. Você lembra da peregrinação do povo de Israel pelo deserto após a saída do Egito? Como é que Deus marcava a sua presença no meio do povo? Ele marcava diariamente a sua presença com uma nuvem de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Não é verdade? Deus estava ali, estava lá. Tomava a dianteira quando necessário, tomava a retaguarda quando necessário, mas Deus estava lá. Irmãos, nós não temos visivelmente nenhuma nuvem de fumaça. Nós não temos visivelmente nenhuma coluna de fogo, mas nós temos alguém, algo muito mais precioso do que qualquer coluna de fumaça e fogo, que é Cristo. Ele vai conosco. Ele não mente. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai conosco. Ele caminha conosco. Ele é um mediador da nossa peregrinação. Ele é aquele que, quando a gente fraqueja, estende a mão e diz: vamos. Ele é aquele que, quando a gente peca, olha para nós com seu olhar de compaixão e diz: está perdoado. Ele é aquele que nos encoraja, nos fortalece, nos anima, cura a nossa mente e o nosso coração. Ele faz isso. Ele nos toma pela mão. Ele vai conosco, com o seu olhar repleto de compaixão. Isso não significa, irmãos, e nós sabemos perfeitamente disso, que o fato de Jesus ser o mediador da nossa peregrinação, que a nossa vida vai ser fácil. Não é verdade? Como o povo de Israel não teve vida fácil. Deus estava com o povo? Sem dúvida. Deus supria as necessidades do povo? Sem dúvida. Mas o povo teve ou não teve luta? Teve ou não teve dificuldade? Pois isso é da vida. Isso tem a ver com as contingências da vida. Da vida. Então nós temos que lidar com a dor, temos que lidar com o luto, com a tristeza, com a decepção. Mas Ele é o mediador da nossa peregrinação. O Messias, Cristo, conduz o seu povo. Terceira palavra que eu quero evocar aqui tem a ver com essa condição que o próprio Deus coloca para Davi sobre a fidelidade dos seus. Quando ele diz: se os seus filhos forem fiéis à minha aliança. Fidelidade à aliança, meus irmãos. Nós estamos numa aliança. Foi feita uma aliança conosco. Quando eu digo conosco, eu estou dizendo o povo do Senhor. O povo do Senhor que está espalhado por toda a terra. Esse povo tem uma aliança que Deus estabeleceu. E o símbolo, o sinal, o momento em que essa aliança ela se torna real, concreta para a vida do povo de Deus, é quando o próprio Cristo ergue o cálice da aliança no seu sangue e diz aos seus discípulos para fazerem aquele ato em memória dele. O sangue do Cordeiro, o sangue do Messias, o sangue de Cristo é, de fato, o elemento que estabelece a aliança do povo de Deus com Deus e, consequentemente, de Deus com o seu povo. Mas essa aliança está pautada em obediência. E aí eu retomo algo que disse em instantes atrás. Meus irmãos, nós somos uma igreja de confissão reformada. As doutrinas da fé cristã estão muito claras para nós. Estão disponíveis para nós. Nós conhecemos o consolo
e a bênção que é uma doutrina como a da eleição. É uma fonte de consolo, é uma fonte de auxílio, de encorajamento. Não é uma doutrina como as pessoas gostam de fazer para debates, para brigas. Não, a doutrina da eleição é uma doutrina que consola a igreja. É aquela doutrina que diz assim: olha, o Deus que empenhou a sua palavra vai cumprir. O Deus que começou a obra vai concluir. Mas o mesmo Deus que diz isso na sua palavra também diz que nós temos que ter os olhos postos nele para obedecer. A evidência da eleição é a obediência. Você não vai poder chegar um dia lá no céu, quando comparecer diante do Senhor, e dizer: eu tenho aqui uma carteirinha de que eu fui eleito. Bom, então deixa eu checar o número aqui. Aí ele vai olhar o número, estou sendo metafórico, tá, gente? Ele vai olhar o número lá no livro e vai dizer assim: esse número aqui está reprovado. Mas eu tenho a carteirinha. Mas você está reprovado. Mas por que eu estou reprovado? Você tinha carteirinha, mas não viveu de maneira condizente com a carteirinha. Você dizia ser eleito, mas não viveu como alguém eleito, portanto, que obedece a Deus, que obedece os seus mandamentos, que obedece a sua palavra. Ora, isso é muito diferente de alguém que está na jornada da fé cristã e erra e peca. É diferente. Porque há pessoas que vivem para pecar. E há pessoas que apenas pecam por contingência da natureza. Quando Cristo estende a sua mão para nos ajudar, é porque Ele conhece as nossas necessidades e nos ajuda. Mas Ele não está dando chancela para a gente cometer pecados, para a gente cometer pecados contra Deus. Se cometemos pecados contra Deus, não adianta evocar a doutrina da eleição, se o seu prazer está no pecado e não em honrar a Deus. Meus irmãos, nós estamos em peregrinação e nós vivendo nossa peregrinação neste mundo, um mundo que é hostil ao Evangelho, que é hostil à mensagem de Cristo. E todos nós estamos caminhando num mundo cheio de armadilhas, né? Tem muitas armadilhas. A gente vai considerar isso no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, com a conferência. Muitas armadilhas. Mas eu também preciso terminar dizendo assim, e na verdade isso não é meu não, eu achei isso na internet. Tem algumas coisas boas na internet, de vez em quando a gente acha alguma coisa útil lá. E uma coisa útil que eu achei na internet é: eu li o livro dessa história e descobri que no final vai acabar tudo bem. Essa é a certeza que a gente tem. Vai acabar bem. Sabe por que vai acabar bem? Por minha causa? Vai acabar bem porque você é esperto? Ou porque eu sou esperto? Vai acabar bem porque você é inteligente? Ou eu sou inteligente? Não. Vai acabar bem por causa de Jesus. O rei que veio virá. O rei que morreu e ressuscitou, nos ressuscitará. E essa história vai acabar bem para muita gente. Mas toda a história também acaba mal para muita gente. Que Deus nos livre de sermos encontrados entre aqueles cuja história não acabará bem. Deus nos ajude.